de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. Carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato está morto. Se alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te, porquanto se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não sabereis em que hora virei contra ti. Contudo, tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e de seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que revela o Espírito às igrejas. Amém? Vamos fazer um instante de oração para que o Senhor venha revelar aos nossos corações a vontade dele, que é perfeita e agradável para cada um de nós. Amém? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que mais uma vez, meu Pai, nós entramos aqui em oração, meu Pai, em súplica, meu Deus, ao Senhor, para clamar a Ti, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, falar conosco, meu Pai, que o Senhor continua a falar conosco, porém agora através, meu Pai, da Tua palavra, a qual, meu Deus, meu Pai, é revelada a cada um de nós essa noite. Meu Deus, que não seja eu aqui porque eu sou falho, eu sou fraco, meu Deus, meu Pai, e eu não tenho nada a acrescentar na vida de nenhum dos irmãos aqui essa noite, mas que seja conforme diz a Tua palavra, meu Pai, no livro de Mateus, que quando o Senhor nos enviasse, que não era para temer, que não seríamos nós que iríamos falar, mas sim o Espírito Santo do Senhor, meu Pai, que falaria em nossa boca. Ó, meu Deus, então que seja, meu Pai, enviado o Consolador aqui essa noite, meu Deus, meu Pai, e que Teu Espírito Santo venha falar, meu Deus, mas se houver, meu Pai, em nós alguma dureza no coração, eu só venho tirar nesse momento, meu Pai, para que essa palavra, que é a semente, a qual será, meu Pai, aí, meu Pai, lançada na terra, Senhor, para que ela não venha ser sufocada, meu Deus, mas que dentro de nós, meu Pai, nós sejamos terra fértil, para que a Tua palavra, a Tua semente, ela venha germinar, e que nós venhamos dar frutos, meu Pai, e fruto, meu Pai, os quais são dignos de arrependimento, os quais agradam o Senhor, meu Pai, os quais do Senhor nós recebemos força e graça para lutar, meu Pai, até o fim, pela salvação da nossa alma. Meu Pai, manifesta o Teu poder e garanta a bênção, o milagre e a vitória, que junto nós pedimos ao Senhor, e desejar nós viemos Te agradecer com a certeza da vitória, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém, Jesus. Pode assentar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aqui nós vamos falar da igreja de Sardes. Louvado seja Deus, que naquela época era, aleluia, uma cidade a qual havia muita prosperidade, mas também aonde era um povo, aleluia, que era muito orgulhoso. Ali, aleluia, é uma cidade onde era rica em lã, e mexia também com tinturaria, mexia com tintas. Louvado seja Deus. Porém, naquela época também, aquela cidade, louvado seja Deus, muitos ali, como a palavra mesmo deixou para nós aqui, aleluia, alguns não contaminaram, mas havia muitos ali que adoravam, que cultuavam, aleluia, a deuses estranhos. E naquela cidade ali, o centro do culto, o qual o centro do nosso culto aqui é Deus, né? E ali, naquela cidade, o centro do culto, aleluias, era a deusa Cibele. Louvado seja Deus, aleluias, a qual ela atraía o povo, aleluias, para o misticismo.
para, aleluia, como nós já falamos em outras cartas aqui, a maioria dos deuses guia o povo a viver na libertinagem, na imoralidade sexual, e essa daqui era mais uma das deusas das quais, aleluia, enganava o povo, e qual o povo vivia, louvado seja Deus, no paganismo. Louvado seja o nome do Senhor, longe da presença do Senhor Jesus. Alguns ali, aleluias, viviam, fora da presença de Deus. E isso não é diferente nos nossos dias atuais. Nós vamos ler aqui ao pé da letra o que essa palavra diz para nós. Aleluias. Ao anjo da igreja escreve: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, ou seja, que é Jesus Cristo, nós sabemos que foi revelado por Ele, Conheço as tuas obras. Irmãos, é o que eu sempre digo, que nós podemos querer enganar qualquer um, mas a Deus nós nunca vamos enganar. E não é porque o irmão prega, porque o irmão ora por revelação, porque o irmão é financeiro, porque o irmão evangeliza, porque o irmão, aleluia, é dirigente, louvado seja Deus, porque o irmão é diácono, porque o irmão limpa a igreja, porque o irmão faz qualquer coisa que for, louvado seja Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós achamos que um culto avivado é quando nós chamamos alguém e aquela pessoa começa a falar. É o que eu sempre explico aqui: quando você tranca no seu quarto, você consegue sentir a presença de Deus? Porque, irmãos, nós estamos sendo enganados. Às vezes vem alguém aqui, risca fogo e todo mundo pega fogo. Mas quando Deus se faz presente na nossa vida, louvado seja Deus, eu não preciso, como fez lá os 2 filhos de Arão, o incensário já estava aceso. Aqui, irmãos, pela presença de Deus, já há fogo em nós, a presença do Espírito Santo de Deus. Então não adianta eu querer trazer um misticismo aqui para os irmãos, e querer ficar falando bonito, e querer ficar pulando, e querer que os irmãos daqui a pouco está aí todo mundo, aleluia, glória a Deus. Eu vou estar induzindo você, porque o fervor ele tem que vir de dentro de você. Mas irmão, há muito tempo eu já não sinto, eu não sei o que aconteceu, esse pregador de hoje esfriou, irmão, porque há tempo atrás só do pregador abrir a boca, eu já tremia. Mas não é o pregador, quem esfriou foi você. A culpa não é o pregador. O pregador está aqui para trazer a mensagem para a igreja. Agora a frieza, ela está em nós, porque nós nos tornamos uma igreja fria e calculista. Nós não viemos mais na igreja para adorar o nome do Senhor. Nós estamos aqui para observar como que está o nosso irmão, para ver a fé do irmão. Mas a nossa fé às vezes está lá embaixo, a gente acha que está lá em cima. Por isso que a Bíblia traz aqui para nós: conheço as tuas obras. Vou falar como deve estar na Bíblia de vocês. Tem nome do que vive, mas está morto. A minha Bíblia diz: tem fama de estar vivo, mas de fato está morto. Porque por fora, irmãos, qualquer um de nós, até uma dessas crianças que tem pouco entendimento, ela pode subir aqui e só dela começar a chorar, a igreja vai começar a chorar. Se ela começar a gritar aqui, falar em mistério, a igreja vai começar a falar em mistério. Infelizmente, aleluia, o Senhor ele tem mostrado isso para nós, que tem pessoas na igreja que só sente a presença de Deus. Se eu trouxer alguém de fora aqui, todo mundo vai glorificar, todo mundo vai bater palma, vai sentir aquela presença. Mas cuidado, porque você não conhece a vida daquela pessoa. Não estou falando que eu vou trazer qualquer um, aleluia, porque a gente tem que saber o que a gente está lidando. Não é porque a pessoa está no ministério que eu tenho que pegar e trazer, porque eu não sei como que aquela pessoa está vivendo. Aí chega aqui, empolga toda a igreja, daquele mistério, mas está sendo induzido ao fogo estranho. E a Bíblia traz aqui para nós: tem nome do que vive, aleluia, mas está morto. Não tem, aleluia, vida com Deus. Só tem, aleluia, está como diz em Mateus, sepulcro caiado, está bonito por fora, mas por dentro já está podre, já não tem mais comunhão com Deus. E se nós pararmos para analisar isso, e isso, irmãos, muitos falam que é julgar, mas o próprio Deus ele mostra para nós. E a Bíblia fala no livro de 2 Coríntios, aleluias, que louvado seja Deus, se nós não somos dignos de julgar as coisas mínimas dessa terra. Eu não posso virar, eu já expliquei isso aqui para os irmãos, e eu estou sempre
aleluia, explicando, eu não posso condenar ninguém ao inferno, mas eu posso chegar no irmão e exortar o irmão, isso aí que você está fazendo, aleluia, é errado. Se você não parar de fazer, irmão, você vai ser condenado. Ah, você está me julgando? Não, a palavra te julga. Eu estou te mostrando, aleluias, que se você não parar de fazer tal coisa, você vai para o inferno. Eu já falei isso aqui, eu falo isso sempre. Ah, irmão, mas a Bíblia fala não julgueis. Realmente, eu não posso julgar ninguém. Condenar a pessoa, aleluias, perdão que eu falei errado, tá, irmãos? É 1 Coríntios, no capítulo 6. Louvado seja Deus. Eu não posso falar que você vai para o inferno, porque às vezes na hora que você virar as costas, você se arrepende, aleluia, e você conserta a sua vida. E eu falei que você vai para o inferno, aleluia, às vezes Jesus volta e eu te condenei, eu vou para o inferno e você sobe. Mas te mostrar o erro é obrigação minha, é a nossa obrigação, não é só o pastor que tem obrigação, aleluia, de falar a verdade, não. Porque se Deus te mostrou algo, você está vendo que aqui na vida da pessoa está errado, com sabedoria, na luz do Evangelho, se você tem conhecimento na palavra, você chega na pessoa e mostra para ela. Se você não tem, você não chega para mostrar o seu achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, porque é o seu eu. E aonde tem o meu eu, a Bíblia fala, convém que eu diminua e o Senhor apareça. Como que o Senhor vai aparecer? Através da palavra. Mas nós temos que repreender, como eu também já preguei aqui, né? O livro de Ezequiel, que eu preguei, aleluia, semana passada, se não me foge da memória, Ezequiel 33:7, que fala do atalaia, que é aquele que é usado para tocar a trombeta, quando vê o perigo chegando ali no meio do povo. Então nós somos a atalaia de Cristo. Seja a atalaia, se o Senhor colocou na sua boca, fala. Mas viva aquilo que você está falando. Nós temos que estar vivendo a palavra. Porque não adianta, irmãos, vai chegar uma hora que se eu estiver sendo mentiroso, estiver usando uma máscara, minha máscara vai cair. E o pior não é cair só eu, o pior é que sempre tem alguém que nos segue e que cai junto, porque confia no homem. Então tem nome do que vive, mas está morto. Por quê? Está aí adorando, aleluia, a Deus estranho. Mas irmão, eu não estou não, irmão, eu sirvo a Deus. Eu não adoro outros deuses, mas às vezes você apoia o erro na vida de alguém. Às vezes você sabe de alguém que está fazendo algo de errado e ao invés de você dizer, não vai fazer, eu não aceito, você pega e deixa a pessoa fazer do jeito que ela quer fazer. E a Bíblia fala para nós no livro de Romanos, capítulo 1, no versículo 32, que não só quem faz, mas quem aprova quem faz é digno de morte. Não é morte física só, é morte espiritual, porque se a pessoa está fazendo, você está apoiando, você está morrendo junto com ela no pecado. Então tem nome do que vive, mas está morto, porque você já não tem mais, aleluia, a coragem de fazer aquilo que o Senhor, não é o irmão, não é a irmã que te levantou. Porque, aleluia, o homem e a mulher, ele não tem poder para levantar ninguém nessa terra. Porque o homem e a mulher não conseguem manter, aleluia, nem a si próprio, quem dirá para conseguir levantar alguém? Né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, a gente tem que fazer aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós e sair do mornismo. Aleluia, sair tem nome do que vive, mas está morto. Vou deixar de estar morto e passar a ter uma vida em Cristo. Parar de fazer as coisas para agradar o homem. Porque se você está vendo que aquilo é errado, meu Deus, como que era a minha fé tempos atrás, e olha como que eu estou hoje. O que está acontecendo? Está acontecendo que você já não pratica, já não faz mais o que você fazia lá atrás. Você deixou o adversário entrar na sua vida, descobrir o seu ponto fraco. Você deixou ele entrar e descobrir o seu ponto fraco, e hoje você culpa a Deus. Ah, mas isso aí Deus está no controle, tá? Como que está no controle? Se a Bíblia fala para nós que ao seres tentados, não diga que de Deus sois tentado. Porque Deus não tenta ninguém com mal, pois com mal não pode ser tentado, porque Deus é amor. Glória a Deus. Livro, aleluia, de Tiago, capítulo 1, versículo 12 a seguir. Glória a Deus. Então você não culpa a Deus pelo aquilo que você está passando. Faz uma análise da sua vida. Meu Deus, eu era assim, eu não aceitava isso e aquilo. A minha vida era assim, assim, assado. Eu tinha um fervor que só do irmão abrir a boca, eu já chorava.
Eu não sou dessa época, irmãos, mas quantas vezes eu orando, o Senhor me mostrava irmãos ajoelhados, chorando e suando e transpirando de tanto orar a Deus. Hoje em dia você chega na igreja, ninguém quer nem orar mais. O povo quer saber de ficar conversando. Vem na igreja para bater papo. A igreja não é lugar de bater papo. Se nós temos o dia inteiro para colocar o assunto em dia, vem na igreja para cultuar a Deus. Então nós somos uma igreja fria e calculista. Nós não estamos vendo mais o Senhor operar, e o erro está em nós. Se você sair daqui na sua casa, você dobrar o joelho e orar, e se você ficar ali, meu Deus, eu não estou sentindo, você vai continuar orando. Se você orar 2, 3, 4, 5 horas, você não sentir a presença de Deus, você pode pedir a Deus que Ele vai te mostrar onde que está o seu erro. Não adianta eu vir na igreja também, aleluias, e querer ficar gritando. Todo mundo vai ver, ó, aquele irmão ali é ousado, aquela irmã é ousada, olha como é que ele louva, olha como que ele prega, nós sentimos uma presença de Deus. Mas às vezes a pessoa está morta, tem nome, a Bíblia deixa bem claro, tem nome, tem fama, é uma pessoa afamada, uma pessoa conhecida, mas está morto, porque já não tem mais comunhão com Deus. Traz as coisas para a igreja, mas com Deus já não tem mais comunhão. O alimento que vem para a igreja ninguém consegue absorver nada, não há mudança nenhuma nas pessoas. Porque também não adianta, pela emoção, quantas vezes nós já vivemos isso? Aquele culto cheio de emoção, né? Louvores, aquela coisa linda, o povo chorando. Quem quer aceitar Jesus? Vem 50 pessoas, né? Vamos usar assim, na frente do púlpito, faz um apelo, depois você vê, não fica nenhum mais. Por quê? Não foi a palavra que libertou, foi a emoção que te levou naquele momento, mas não teve a palavra, porque a igreja pode estar cheia, pode ter um culto só de louvor, um culto só de revelação, mas se não tiver a palavra, todo mundo vai permanecer da mesma maneira, porque nós sabemos que o que liberta é a palavra. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade é a palavra, né? João 17:17, a tua palavra é a verdade. Então, se não tiver palavra, não adianta. Mas irmão, você é muito grosso, você é muito ríspido, você é salgado, irmãos, mas não adianta ter uma igreja que não tem palavra de Deus, que não tem aquele evangelho que te leva lá na cruz. Porque Jesus, Ele não morreu para dar prosperidade, mas irmão, tanto tempo que eu sirvo a Deus, eu peço a Deus isso, aquilo que Ele não me dá. Mas e a sua salvação? Como que está? Sua salvação está garantida? Você se sente forte, firme, para aleluia, para garantir que a sua... Se você se sente firme, você não está no pecado, então Deus te deu muito mais do que você merece. Porque nós vivemos uma graça imerecida, como eu já preguei aqui também, Romanos capítulo 3, versículo 23, que pela culpa de Adão, nós somos, aleluia, despojados, nós somos retirados do direito da salvação. Nós vivemos hoje pela graça. Então, se você vê que você não está no pecado, que você tem feito a vontade de Deus, então você tem muito mais do que você merece, porque nem isso nós merecemos. Nenhum de nós aqui merece, irmão, ter dinheiro para comprar uma bala diante de Deus. Porque olha quantas coisas que nós fazemos, todo o pecado que a gente comete, né? Louvado seja Deus. A Bíblia traz para nós alerta, desperta, né? E fortalece, aleluias, o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante de Deus. Olha a exortação de Deus trazendo para nós. O Senhor não tem visto integridade, fervor, amor, vontade, desejo em nossas obras para com Ele. O Senhor não tem visto. O homem pode ver, o homem pode olhar para nós, não, que isso, aquele irmão é dedicado. Mas e para Deus? Será que você tem feito aquilo que Deus tem mandado você fazer? Ou toda vez que o homem fala algo, você acha que é do homem, você fica nervoso com o homem, e é Deus que quer falar contigo e você não está despertando. Deus não está vendo a integridade. Irmãos, isso daqui é pano, isso aqui é o homem que me deu. Porque a Bíblia fala para se apresentar como obreiro. Todos nós aqui somos obreiros na casa de Deus, porque isso daqui é uma obra. E essa obra ela está em construção, e ela vai estar em construção até a volta do Senhor. Todos nós aqui, diante de Deus, porque me mostra na Bíblia onde Deus separou dirigente da igreja, membro, obreiro, não tem isso na igreja. Na Bíblia não traz cargo para a gente. A Bíblia traz para nós a autoridade de Deus
e ordenanças, as quais nós devemos seguir. Todos nós somos obreiros, isso daqui não adianta. Não adianta eu querer dizer, eu sou obreiro, eu sou dirigente, eu sou o cara. Não, isso aqui é uma capa. Mesma coisa para as irmãs que usam guarda-pó. Isso aí é uma capa, irmãos. Isso aí não faz diferença. Você pode chegar alguém aqui endemoniado, você pode tirar o paletó e orar. Se você tiver autoridade de Deus na sua vida, vai sair. Você vai colocar. Eu já vi, gente, tanta heresia na Deus e amor. Eu já vi irmãos pegando, irmãos, guarda-pó e batendo. Vou bater esse guarda-pó aqui na cabeça de fulano, o demônio vai sair, irmãos. Que misticismo é esse? Aonde que estão essas coisas na Bíblia? Por isso que a igreja tem sido uma igreja. Pega uma garrafa com água, eu vou pôr essa garrafa com água aqui, o demônio, irmãos, misericórdia. Aonde que está isso na palavra de Deus? Não existe, isso é um misticismo, isso é heresia. Porque a Bíblia fala, o próprio, aleluia, arcanjo Miguel, acho que está em Judas, capítulo único, né? Só tem um capítulo, não sei se é versículo 7 ou 9, que fala que quando ele contendia ali, aleluia, com Satanás acerca do corpo de Moisés, a Bíblia diz que ele não ousou pronunciar, pode ler aí que está na sua Bíblia, palavra de maldição contra Satanás, mas ele disse, o Senhor te repreenda. Agora eu vou subir no altar e vou dizer, eu determino na sua vida, Satanás, eu te expulso. Não, irmãos, aonde que está isso na Bíblia? Isso é misticismo, isso é heresia, isso é coisa que tem entrado na igreja e tem enganado o povo. Aí você olha para a pessoa, olha como que é usado, é Deus que está operando. Quem aqui nunca viu uma coisa dessa, mas às vezes viu e passou desapercebido? E se eu falar, vai achar que o irmão, está sendo fariseu, porque está indo, não, irmão, mas isso não está na Bíblia. Não tem demônio que sai por eu pegar o voto e colocar na cabeça da pessoa, Satanás, eu vou colocar o voto aqui, você vai sair. Não. Se próprio arcanjo Miguel, que se você ler a Bíblia em Deuteronômio, agora eu não vou lembrar onde se encontra cada versículo, ele era o anjo de guerra, que tinha autoridade, mas a Bíblia fala para nós no livro de Judas, louvado seja Deus, aleluias, que ele não ousou pronunciar palavra de maldição. Judas, versículo 9, no entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se, olha para você ver, ele se limitou a declarar, o Senhor te repreenda. Agora eu estou passando acima de Deus, porque eu estou determinando, eu profetizo, aleluia, a Bíblia fala para nós, esse povo que tem profetizado em meu nome, mas em vão tem profetizado, porque eu não vos ordenei, eu vou cobrar de cada um deles. Então eu não posso, então tem nome do que vive, o irmão está fazendo bonito, mas não tem palavra, não tem Bíblia. Quantas pessoas que você conhece que tem anos que vai na igreja e até hoje é a mesma coisa, porque está faltando um alimento. Essa palavra que é ruim de descer na nossa garganta, que engole, que muitas das vezes faz com que a gente olhe para o pregador e pega a raiva do pregador por ele estar pregando isso, está julgando indireta para mim, mas a Bíblia fala, eu açoito e corrijo a todos quanto eu amo. Quem de nós aqui nunca foi açoitado, sentado na cadeira ouvindo a palavra de Deus e acha que a pessoa está julgando indireta, aí eu viro a cara da pessoa, mas o próprio Deus, pela misericórdia dele, está falando comigo e eu estou achando que é um homem que está falando. O Senhor ainda tem misericórdia para consertar a minha vida, usando alguém para falar comigo, e eu fico emburrado como homem, achando que é o homem que está falando comigo. Mas você veio aqui para ouvir o homem? Não, se você veio para ouvir a Deus, então aceita o que Deus tem mandado na sua vida. Porque senão, irmão, a gente vai continuar morto. Vai ser ter só nome. Vai usar guarda-pó, paletó, vai ser membro, vai ser qualquer coisa na igreja, aleluia, mas vai estar morto. Infelizmente, irmãos, é isso que a palavra, felizmente, né? É isso que a palavra traz para nós. Mas a Bíblia traz, se alerta, fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer. Olha para você ver que Deus ainda tem misericórdia, estava prestes o que ainda resta. Ainda há algo em nós, irmãos, que pode, esse pouquinho, essa faísca que há em nós, ainda pode virar uma labareda. Mas depende de mim e de você, aleluia, para que mudemos os nossos atos e para que, assim como a palavra diz para nós, aleluia, haja em nós uma transformação da palavra de Deus dentro de mim, aleluia, e dentro de você. Para que assim o Senhor venha achar integridade em mim e em você, porque a Bíblia diz aqui para nós que
não tenho encontrado em tuas obras, aleluia, integridade diante de Deus. Mas, irmãos, agora para, louvado seja Deus, e pensa lá atrás, como que era, aleluias, a sua vida. Livro de 2 Pedro, no capítulo, aleluias, 1, no versículo 19, promete-lhes total liberdade, porém eles próprios são escravos da corrupção. Porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Olha para você ver que a Bíblia traz para nós. Sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas, seu último estado tornou-se ainda pior do que o primeiro. Olha para você ver, irmãos, o que a Bíblia traz aqui para nós? Traz o mesmo do que lá em Mateus 12:44. Louvado seja Deus. Aqui a Bíblia está trazendo para nós que nós, aleluias, somos vencidos por aquilo que nós alimentamos. Se nossa vida tem sido alimentada pelo eterno, então, aleluia, nós vamos ter uma vida firme e forte, aleluias, na presença do Senhor. Mas isso daí cabe a mim e a você. Libertados, porém, são escravos da corrupção. Toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Você tem se deixado vencer pelo desejo de sua carne, aleluias, pelo seu próprio eu? Ou você tem buscado servir o Senhor em espírito e em verdade e tem lutado contra a carnalidade? Porque aqui a Bíblia trouxe para nós, mostrou para nós, aleluias, que voltou o seu segundo estágio pior do que o primeiro. Abra sua Bíblia para você ver lá no livro de Mateus capítulo 12, versículo 44, e medita para você ver o que está escrito lá. Aquele espírito imundo, louvado seja Deus, a ele ser expulso daquele corpo, ele vai, anda por lugares áridos, e se ele voltar e achar sua casa vazia e adornada, ele volta e traz consigo, aleluia, 7 espíritos piores do que ele, tornando assim, aleluia, o segundo estágio pior do que o primeiro. Por que a Bíblia traz isso para nós? Porque nós, eu creio que a maioria, que se eu errar alguém me perdoa, como eu vim do mundo, eu vou falar por mim, né? Eu não vou generalizar, porque às vezes as pessoas podem se ofender por não entender, aleluia, o que nós queremos explicar. Eu vim do mundo, eu era, Deus me perdoa o que eu vou dizer, eu era o capeta em pessoa. Eu era o capeta em pessoa. Mas Jesus, pela misericórdia, me tirou lá do mundo, me trouxe, e hoje nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Mas se eu não vigiar, irmãos, nós podemos ver uma coisa na Bíblia, que nem sempre que há demônio em alguém, ele se contorce, ele grita, ele manifesta, não. Você pode ver que Judas, biblicamente falando, ele estava possesso por demônio, porque ele entregou Jesus. Mas na Bíblia mostra que Judas caiu para trás. Na Bíblia mostra que ele se contorceu, que ele virou o olho, que ele mudou a voz, que ele queria matar alguém. Não. Ele traiu Jesus com um beijo. Então nem sempre você espera da manifestação do demônio na sua vida de ser por contorno. Não, cheguei na igreja e ninguém orou por mim, eu não caí. Então, aleluia, eu não tinha demônio. Irmãos, quantas pessoas que eu já vi que usam droga, que vem na igreja e você ora e não acontece nada, sendo que a droga é uma coisa do diabo. Então nem sempre vai manifestar. Então às vezes nós estamos fazendo coisa para o diabo, às vezes ele não está em nós, mas nós estamos fazendo coisas para ele. E porque nós estamos na igreja, tomando ceia, eu estou orando, e eu não caio, não acontece nada, mas analisa a sua vida para você ver. Aí aquele espírito maligno volta, traz consigo 7 espíritos piores do que ele, e tornando assim o segundo estágio, ou seja, a sua vida daqui para frente vai ser pior do que quando era lá atrás, que você não estava liberto. Agora imagina, para, aleluias, e analisa para você ver, aleluias, a quanto anda a sua vida com Deus. Louvado seja. E nós, irmãos, nós já não estamos mais sobre o domínio, aleluias, do mundo, não. Nós estamos agora vivendo uma vida, louvado seja Deus, em Cristo, porque nós deixamos o nosso pecado, como diz o livro de Efésios, capítulo 2, no versículo 1. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões
e pecar, nas quais andastes no passado conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Louvado seja Deus. Quem que é o príncipe do ar? Em quem que Satanás, quem que é que está atuando, aleluia, nos filhos da desobediência? Louvado seja Deus. É o diabo, é o próprio Satanás, que é o príncipe desse século, conforme diz para nós no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4. O príncipe desse século cegou a mente do povo para não contemplar o resplandecer do Evangelho de Jesus Cristo. Satanás, o mundo jaz no maligno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos, irmãos, que Satanás, ele tem domínio sobre o mundo, conforme diz para nós 1 João, capítulo 5, versículo 19. Estamos cientes que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Será que nós somos de Deus? Será que a minha vida, será que a sua vida, aleluia, ela está, como diz aquele louvor? Escondida está a minha vida em Deus. Será que está, irmãos? Será que nós temos feito a vontade do Senhor? Irmão, por que tanto será? Porque nós temos, irmãos, louvado seja Deus, que meditar. Nós temos que analisar a nossa vida e ver se de fato está em Deus. Não adianta eu dizer, não, eu sirvo a Deus. Que é isso, irmão? Você está levantando contra mim, eu sirvo a Deus, mas serve mesmo? Será que não está tendo só nome? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós temos que, irmãos, fugir de todo esse mal. Porque Satanás, aleluia, ele não está brincando, irmãos. A gente está vendo que o nosso lar, a nossa família está sendo destruída. E a culpa, aleluias, é totalmente nossa, porque nós temos buscado viver, aleluias, aquilo que não agrada, né, o Senhor. Louvado seja Deus, aleluias. E nós temos que fugir, irmãos, da aparência do mal. Não adianta eu querer bater no peito porque eu estou na igreja, isso não vai fazer diferença nenhuma, aleluias, sendo que eu estou buscando somente aquilo que não agrada o Senhor. 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 6. No entanto, a que somente busca prazeres, embora esteja viva, na realidade está morta. Por quê? Aleluias. O povo tem buscado só as coisas na carne. Não tem buscado, aleluias, no Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito vem falar comigo e com você, a gente já não está mais ouvindo, porque nós já fomos cegados, aleluias, pelo diabo, pelo príncipe do século, que cegou o entendimento do povo. Aleluias, louvado seja Deus. Mas cabe a mim e a você. Mas o Senhor, ele traz exortação para nós. Portanto, agora é tempo da gente lembrar lá atrás. Quando nós dizemos que aceitamos o Senhor, e eu não digo aceitar o Senhor com o apelo que é feito aqui na frente, porque quantos de nós já passou pelo apelo aqui, mas nós não aceitamos o Senhor aqui. Às vezes nós aceitamos lá no nosso lar, aí na cadeira, no banco, em outra, aleluia, congregação. Às vezes lá nós aceitamos, não é aqui na frente do altar que aceita a Cristo. Na Bíblia não mostra pra gente isso. Porque não adianta eu vir aqui na frente, quem quer aceitar Jesus? Vem todo mundo. Mas ninguém sabe o que é aceitar Jesus, que é agora afastar do mundo. Pedir a Deus força para fugir das coisas do mundo. Né? Portanto, lembra-te daquilo que tem recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não sabereis em que hora virei contra ti. É alerta para nós, né, irmãos? Todos nós aqui sabemos quando nós aceitamos o Senhor, como que nós vivíamos naquela época. E hoje nós já não mais vivemos como nós devíamos viver. Mas o Senhor diz para nós: portanto, porém, todavia, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Às vezes o irmão até hoje não pregou nada do que você já ouviu, mas você sabe porque está guardado dentro de você o que é certo e o que é errado. Obedece e arrepende-te. Louvado seja Deus. Se não estiver vigilante, virei como um ladrão. Se nós, como a Bíblia diz, né, se nós soubéssemos, como se o dono da casa soubesse quando o ladrão viria roubar aquela casa, minar aquela casa, aleluias, ele não sairia, ele não ia deixar, né? Aleluias,
o ladrão entrar na casa dele. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. Timóteo, aleluias, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas inúteis e profanas, assim como elucubrações sem fundamento, que muitos chamam de saber. Evita as conversas profanas, falatórios profanos, e o homem que muitos diz que tem sabedoria, afasta destas coisas. Louvado seja Deus. Porque alguns, professando tal conhecimento, se desviaram da fé. Então, irmãos, aleluia, às vezes nós dizemos que eu conheço. Isso aí tudo que você está pregando, irmão, eu já sei, eu já ouvi. Mas a Bíblia fala para nós ouvir. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. A Bíblia fala para nós ouvirmos, mas não ser somente ouvinte, né? Bem-aventurados os que leem, os que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem às orientações. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Você pode conhecer isso tudo que você está ouvindo mais uma vez. Louvado seja Deus. Mas se você não está obedecendo, foi em vão o que você ouviu. E a palavra do Senhor, ela não se renova, como muitos dizem, né? A cada dia, não. A palavra é a mesma. A misericórdia de Deus renovou, por isso que você está ouvindo de novo. Porque o Senhor sabe que você precisa de ouvir mais uma vez para te reiterar daquele assunto, aleluias, para você ser renovado pela graça de Deus. Por isso que mais uma vez você já ouviu essa pregação de Apocalipse, quantas vezes, né? Quantos anos de ministério, mais uma vez, mas eu já ouvi, pois é. Agradece a Deus porque a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã, e são elas razões de nós não sermos consumidos. É a misericórdia do Senhor que se renovou sobre nós, mais essa noite, para que agora nós viéssemos ouvir a voz dele e consertar a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui a palavra diz para nós também, aleluia, livro de 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 13. Preserva com fé, em amor em Cristo Jesus, o exemplo da sã doutrina, da santa teologia, ou seja, da santa palavra que observaste em mim. Guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Louvado seja Deus. Então, irmãos, conserva o modelo dessas palavras que de mim tem ouvido, em fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Conserva o que você tem ouvido. Não sai daqui, irmãos, e joga, como a gente come uma pipoca e joga o pacote no lixo, não. Sai daqui, guarda no seu bolso, conserva, porque, aleluia, se o Senhor está falando conosco, é porque há necessidade, irmãos, da gente despertar. Aleluia, louvado seja Deus. Lembra-te daquilo que tem recebido e ouvido, obedece e arrepende. Se não estiver vigilante, eu virei como um ladrão. Se a gente soubesse a hora que o ladrão ia vir, nós não deixaríamos ele entrar na nossa casa, né? Louvado seja Deus. Vou deixar aqui também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, louvado seja Deus, no versículo 6. É o que tem acontecido, irmãos, sobre nós. Nós já acomodamos. Tudo está bom, é assim mesmo. Aleluias. Aqui vem falar para nós acerca do retorno de Cristo, que em breve o Senhor vai voltar para buscar a igreja dele, né? Capítulo 5, vamos ler do versículo 4 a seguir. Entretanto, vós, irmãos, não estejais vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Qual dia? O dia do arrebatamento. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Pois os que dormem adormecem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embebedam. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos das armaduras da fé e do amor, tendo por capacete a esperança, aleluias, da salvação. Ou seja, a melhor maneira de nós estarmos em alerta, revestido do Senhor,
aleluia, da gente buscar a salvação, é nós estarmos em alerta, para que o dia do Senhor não sobrevenha, não venha, né, aleluia, sobre nós, e nós estejamos dormindo, porque as coisas vão acontecer como, aleluia, um piscar de olhos, e se nós estivermos dormindo, como dormindo, irmão? Então eu não posso dormir? Não. Louvado você pode, com certeza, mas a Bíblia fala aqui de vida espiritual, de comodismo, de viver no pecado, aleluia, de não ouvir mais a voz de Deus bradando com cada um de nós. Então não durmamos como os demais. Mas irmão, fulano de tal fazia isso e já não faz mais. O problema é do fulano de tal. É ele com Deus. A Bíblia fala que cada um prestará conta das suas obras no grande dia, sejam elas boas ou sejam elas más. Então, se o irmão já acomodou e acha que assim tá bom, deixa ele para lá, porque se já não tem mais som, ele acha que já tá bom, ele vai dar conta com Deus. Mas se você tem ouvido, às vezes Deus permite a gente ver a fraqueza na vida do irmão, primeiramente para a gente ajudar o irmão, e segundo, o irmão está daquela maneira, então eu vou lutar para não ficar daquela maneira. Não é para eu criticar lá, não vale mais nada, não faz mais, não, observa, vai lá, estende a mão para ele e vigie para você não fazer. Nós temos que vigiar para nós não fazermos o mesmo que os nossos irmãos, aleluias, têm feito, para não cair na mesma frieza, louvado seja Deus, que eles têm caído. Não durma, não entregue a sua coroa nas mãos do adversário, aleluias, louvado seja Deus, não, aleluias, como a Bíblia diz, né? O Senhor não tosqueneja, ou seja, não cochila, não entrega aquilo que você tem lutado tanto nas mãos de Satanás, porque a Bíblia diz para nós, aleluia, Apocalipse capítulo 16, versículo 15, eis que vem como um ladrão, bem-aventurado, aleluia, aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não sejam as suas vergonhas, não vejam as suas vergonhas, louvado seja Deus. Então, primeiramente, vida espiritual, não anda uma vida no pecado. Vida física, cuidado com aquilo que você tem vestido, porque a Bíblia diz que bem-aventurado, aleluia, eis que venho com demora, sem demora, eis que venho como vem um assaltante. Bem-aventurado daquele que se mantém alerta e conserve as suas vestes preparadas, espirituais e físicas, né? Pois assim não terá de correr nu e ter vergonha exposta ao público. Louvado seja Deus. Aqui a Bíblia está falando para nós podemos trazer por dois lados, né? Seja o físico, como eu já disse, e o espiritual, para que você não seja, aleluia, pego de surpresa, você esteja vivendo no pecado, aleluias, e o Senhor te pega de surpresa como um ladrão, né? É exortação para nós que a palavra traz. Contudo, tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, elas caminharão comigo vestidas de branco, pois, aleluias, são dignas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há entre nós ainda pessoas que são sinceras com Deus. Glória a Deus, aleluia. Ainda que em nosso meio não haja ninguém, não estou falando que não haja, mas com certeza na face dessa terra, aleluias, ainda tem pessoas crentes fiéis ao Senhor, louvado seja Deus, que tem guardado a palavra do Senhor em vosso coração e tem, aleluias, observado e vivido aquilo. Apocalipse capítulo 6, versículo 11, então para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais, até que completasse o número dos seus irmãos que com eles foram servos, e que da mesma forma também, aleluias, deveriam ser mortos. Então, ainda, irmãos, que nós estejamos lutando, a Bíblia orienta que aguardasse ainda mais, porque está próximo a volta do Senhor, e nós temos que andar em pureza, não em impureza, porque a Bíblia diz que o Senhor não nos chamou para a impureza, para a imundície, mas sim para a santidade, né? Então nós temos que aguardar com sobriedade, com vigilância no Senhor, aleluias, para que nós não venhamos perder, aleluias, louvado seja Deus, a nossa salvação. Ainda há uns que não contaminaram as suas vestes. Olha para você ver que o Senhor ainda guarda alguns. E isso depende de mim e de você. Se a minha vida ou a sua está corrompida, ainda há tempo de consertar.
Se você está com a sua vida no altar, de verdade, vendo que de fato você está vivendo o que a Bíblia diz, a Bíblia orienta que aguarde ainda mais um pouco, porque ainda há uns, os que também serviram a Deus, que são necessários ser resgatados. E ainda há uns aos quais nós não tivemos a coragem de levar a mensagem para que eles fossem purificados e recebessem também essas vestes como nós. Por isso que ainda nós temos que esperar, porque nós estamos sendo covardes em anunciar, né? Assim o vencedor andará trajado com vestes brancas e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai, aleluia, e dos seus anjos. Aqui a Bíblia traz para nós, irmãos, que, aleluia, naquele tempo, tanto os judeus quanto os romanos, eles tinham um livro ali de cidadão, de todos que formavam o reino. E todos eles tinham os direitos e deveres a quais eles deviam zelar. E cada um que infringia uma daquela lei, ele tinha o nome apagado, ou seja, ele perdia o direito à sua cidadania. E nós somos reconhecidos como cidadão do céu. O nosso nome tem que estar no livro da vida. Então, cada vez que nós infringimos, aleluia, há uma diferença entre ter o nome riscado. Nós podemos dizer que Satanás, ele teve o nome riscado, nunca mais vai ser colocado, e o nome apagado. Você pegar um papel e um lápis, ou uma caneta, né? No caso você vai usar o Errorex. Então, no caso, se você escrever e você apagar, você pode escrever de novo. O Senhor, Ele é misericordioso. O Senhor não está aqui essa noite para condenar nenhum de nós porque nós pecamos. Se você pecou, peça perdão. Seu nome foi apagado, mas ele pode ser reescrito, porque ainda foi apagado. Agora pega o papel e a caneta ou o lápis e risca, para você ver. E tenta escrever em cima, você vai ver que não tem como. Ali já vai estar riscado, vai ficar marcado, não tem como. Então, nós vemos que esses homens, como tanto os judeus quanto os romanos, quando eles infringiam as leis, louvado seja Deus, eles perdiam o direito à cidadania. E nós também perdemos o direito à nossa cidadania, aleluias, quando nós infringimos, aleluias, as leis do Senhor. Mas, irmãos, louvado seja Deus, assim como Moisés suplicou ao Senhor no livro de Êxodo 32, nós também temos que suplicar pela misericórdia de Deus na nossa vida. Agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia, para que lhe perdoes o pecado, caso contrário, risca-me, rogo-te do teu livro sagrado que escreveste. Louvado seja Deus. Então respondeu o Senhor a Moisés: sim, de fato riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde eu te orientei. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Entretanto, quando chegar o momento de punir o povo, eu os punirei severamente pelos pecados cometidos. Louvado seja Deus. E assim o Senhor castigou os israelitas com uma doença avassaladora. Irmãos, por quê? Porque o povo prestou, aleluia, idolatria. Então ainda é tempo de nós passarmos pelo conserto do Senhor. No livro de Salmos, capítulo 69, versículo 28, também diz: sejam riscados o livro da vida e não sejam escritos com os justos. Aqui nós já vemos, irmãos, que aqui foi riscado, não foi apagado. Não sejam escritos com os justos. Irmãos, ainda é tempo, se o nosso nome estiver apagado, dele ser reescrito. Cabe a mim e a você se humilhar, né, diante, aleluias, do Senhor, para alcançar a misericórdia dele sobre a nossa vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O vencedor andará trajado com vestes brancas, e eu não apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. O vencedor, né, irmãos? A palavra deixa claro para nós: somente aquele que vencer. Será que nós temos lutado conforme a palavra está trazendo para nós aqui, aleluia, essa noite? Será que nós não temos cedido, aleluia, ao desejo
do diabo? Será que eu não tenho deixado de fazer as coisas para Deus por conta da minha família, porque a minha família está assim, aleluia, ou está assado? Será que eu tenho servido a Deus em espírito e em verdade? Porque não há desculpa, louvado seja Deus, para nós servirmos a Deus. Ah, mas fulano é assim, ciclano é assado, não tem problema. A Bíblia diz que aquele que não aborrece pai, mãe, filho por amor a mim, não é digno de mim. Não é que você vai deixar a pessoa abandonada, mas a vontade de Deus ela tem que ser manifesta acima de todas as coisas. A Bíblia não deixou mandamento para nós? Amai a Deus sobre todas as coisas. Todas. Porque não adianta eu querer lutar para ajudar fulano a fazer o erro e achando que, eu vou ganhar ele assim. Não vai. Além de você perder, aleluia, não está ajudando a pessoa espiritualmente, você também está perdendo a sua salvação. E lá no céu não haverá pai e filho, não haverá lembrança. A Bíblia mostra para nós que não haverá lembrança, aleluia, que é marido, que é esposa, que é filho, que é pai, que é mãe. A nossa memória vai ser apagada, porque se lá no céu não haverá tristeza, choro, porque se nós lembrarmos das coisas aqui da terra, o meu filho me fez tanto aborrecimento naquela época, eu vou ter choro, eu vou ter tristeza, mas lá não vai ter. E a Bíblia mostra para nós daquela mulher a qual o Senhor mandou que ela buscasse, aleluias, louvado, aquele povo que indagou, né, daquela mulher que teve vários maridos, e quem que ela seria, né, no grande dia, qual seria o marido dela? E o Senhor disse, né, que de nenhum deles, porque no céu nós seremos como os anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, né, aleluia, a palavra mostra para nós, tem nome do que vive, então não vai pela casca, irmão. E a Bíblia diz para nós, finalizando, né, o que tem ouvido, compreenda o que o Espírito revela à igreja. Você ouviu? Você conseguiu o que tem ouvido? Não é ouça, compreenda. Uma coisa é eu gritar, eu não assim, estou me ouvindo, tô. Aí eu falo uma coisa, você não compreendeu? Não, irmão. Então você compreendeu ou você ouviu? Porque quando a gente ouve, aleluia, a gente escutou aquilo. Quando a gente compreendeu, aquilo fica guardado. Então quem tem ouvido, compreenda. Aleluia, a palavra é discernida para nós. Fugir do pecado, fugir, aleluia, daquilo que traz a aparência do mal para a nossa vida, não apoiar o pecado, seja lá na vida de quem for, ainda que a pessoa se aborreça contra nós. Amém? Já falei muito, né, irmãos? Mas até aqui o Senhor me deu a direção da palavra, amém? Que o Espírito Santo de Deus, ele continua falando com cada um de nós, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia.